Gente, eu acho que desse Não, jeito, eu acho desse jeito não tá bom. Não tá bom. As anterior tava melhor. Não, As perguntas de Esse deixa outro. Gente, olha só, vamos começar, hein? 1, 2, 3, valendo. Olá, pessoal. Eu sou a Maria Clara. Oi, gente, meu nome é Eric. Oi, gente, meu nome é Débora. E esse é o podcast... Estamos no ar para disseminar conhecimentos sobre prevenção de ISTs, HIV, AIDS e hepatites virais. E no episódio de hoje vamos conhecer a história da ONG Amazona e qual a importância dessa instituição na prevenção de AIDS. Por isso que a gente já vai começar chamando nossos convidados, né, para se apresentarem e depois a gente já começa a nossa conversa. Olá, gente, eu sou Viviane, sou assistente social e coordenadora de projetos da ONG Amazona. Olá, minha gente, eu sou Max, sou sócio fundador da Amazona e hoje no conselho político da instituição. Então, Vivi e Max, expliquem pra gente o que é a Amazona e há quanto tempo ela existe. Bom, gente, a Amazona foi criada em 1996. Esse ano a gente está comemorando 26 anos de atuação da instituição e ela foi criada para desenvolver um projeto a partir da ONG a ONG de Solidariedade Internacional, que tinha um projeto para atuar junto a profissionais do sexo, e aí foi feito um levantamento em 3 capitais do Nordeste, Rio Grande do Norte, Natal, em Alagoas, Maceió, e aqui na Paraíba, em João Pessoa. E foi definido que esse projeto iniciaria em João Pessoa, porque não tinha nenhuma atuação direta, sistemática, no cotidiano, junto a esses profissionais, as profissionais do sexo, as prostitutas. Então, a ideia era mobilizar esse público, trabalhar a questão da prevenção, as DST e HIV/AIDS, junto às prostitutas e parceiros. E aí, a partir desse projeto, foi pensado naquele contexto da ampliação, da configuração da pandemia da AIDS no Brasil, aqui na Paraíba, que precisaria trabalhar com outros públicos. Então, o projeto iniciou em 96, foi até 99 e em 2000 a gente começou a atuação também em comunidades, para trabalhar a juvenização da AIDS, a pauperização da AIDS. Desde aí, né, que a gente começa a atuar em algumas comunidades, ampliando o público que iniciou. E essa história, né, o nome Amazona, era por isso, era o jogo de palavras, amor à zona de prostituição. Então, o nome também dá origem daí, e daí se amplia esse trabalho para comunidades. O objetivo do projeto inicial, que era trabalhar junto com esse público, organizar essas mulheres. A partir daí foi criada a APROS, que até hoje é parceira da Amazona, mas que continuou esse trabalho nas zonas de prostituição com as prostitutas, e hoje a gente é parceira, né, da APROS, mas atua em comunidade junto a vocês, a galerinha, né, adolescentes, jovens. Estamos aí. Era um projeto da ESO, que já vinha realizando essa ação junto em outras capitais do Nordeste e do Norte, e isso também se dá em decorrência de que o surgimento da AIDS, ele traz um estigma muito grande para alguns agrupamentos da sociedade, e isso incluía também as profissionais do sexo. E dessa forma a gente, depois de uma prospecção, vislumbrou que João Pessoa era uma capital onde as mulheres profissionais do sexo ainda estavam muito desassistidas. Não tinha uma ação sistemática com essas mulheres, e aí a gente viu a possibilidade de estar pensando, né, uma ação que fosse mais direcionada, mais desenhada com o perfil desse agrupamento. A ideia inicial também era que a gente pudesse estar construindo uma organização que tivesse mais a cara da Paraíba, né, com atores da Paraíba, porque nós éramos
todos de fora e possivelmente retornariam para as outras cidades de onde viemos. E nesse contexto surge essa necessidade de estar criando, né, a Amazona, mesmo não descartando essa questão de priorizar a organização das mulheres trabalhadoras do sexo. Então, acabou que nós tivemos aí como resultado dessa ação 2 organizações que estão criadas hoje e fortalecidas e continuam garantindo ações, né, priorizando a prevenção e o cuidado com a questão das ISTs, do HIV/AIDS. Então, por que e quando assim a ONG decidiu trabalhar com o público de adolescentes e jovens? Na verdade, a AIDS ela tem uma geografia bastante interessante e a gente sai de uma doença que a priori era uma doença de um agrupamento que era, né, os homossexuais, inclusive ficou muito conhecida como o câncer gay, e num contexto onde vários grupos LGBT se organizam e que começam a pautar e a desenvolver ações de prevenção, a gente também começa a ver um outro desenho, que é as mulheres, né? E aí a gente vai para as profissionais do sexo, a gente começa a ver também o que nós chamamos de feminização, né? Que é a AIDS crescendo entre mulheres, né, casadas, que só tinham um parceiro. E também essa geografia começou a nos mostrar um crescimento de AIDS junto às populações mais jovens e também a interiorização dessa doença, porque era uma doença antes das grandes capitais e ela foi, né, crescendo entre outros lugares que às vezes era impossível pensar que chegasse. E aí, como eu coloquei, né, a Amazona, criada, começou a desenvolver esse projeto em 96, em 98 foi criada legalmente, com estatuto, e em 99 foi apresentado um outro projeto para a União Europeia, e aí esse projeto foi feito esse estudo, né, local aqui em João Pessoa, e foi a proposta de ampliar para outros públicos. E aí foram visitadas inúmeras comunidades para ver, né, essa necessidade dessas localidades, conversando com organizações locais, foi feito todo um diagnóstico e esse projeto foi apresentado para atuar em comunidades socialmente vulneráveis e ele foi aprovado. Então, final de 99 para 2000 se amplia, né, a atuação da Amazona. Era um projeto também de 3 anos, então ele tinha a previsão de trabalhar em 12 comunidades de baixa renda da Grande João Pessoa, e aí 1 ano e meio nós iniciamos em 6 comunidades, e na segunda etapa iam ser mais 6, acabaram sendo mais 7. Nessas comunidades, a gente, assim, passou, eu vou tentar lembrar aqui as comunidades que a gente iniciou o trabalho, né? A gente começou com São Rafael, uma parceria lá com a EB, o Timbó, né? A parceria com a Associação de Moradores do Timbó. A gente começou a parceria com Mussumago, com a Associação do Jacaré, lá em Cabedelo. Começamos a atuação em Bahia com a comunidade Casa Branca, Boa Esperança. Eu acho que foi muito oportuno pensar naquela conjuntura, na ampliação desse trabalho junto aos adolescentes e jovens, porque o número,
a incidência era muito grande e a gente percebia uma carência, a gente percebia que o Estado ele não tinha condições de abarcar essa demanda. Embora que a gente sabe também que a eficácia dessas ações, para ela se dar, ela precisa ser desenhada. Você precisa conhecer esse público e pensar algo voltado, né? Considerando a linguagem, considerando os elementos que podem favorecer esse diálogo junto a essa população. E hoje, qual vocês acham que é o papel da Amazônia no enfrentamento da AIDS e do HIV? Então, pensar nessa linha do tempo, né, nessa história toda, a gente contou um pouco de como surgiu e de como nós fomos para dentro dessas localidades trabalhar essa questão da prevenção, que até então, como o Max resgatou, né, lá do início da pandemia, foi tida como câncer gay. Então, assim, por que tem tanto tabu na questão do trabalho com a AIDS? Porque a AIDS está diretamente relacionada à questão do sexo. E aí, isso para nossa sociedade é um tabu, né? Até hoje você vê o povo debatendo questões morais, a mamadeira de piroca, não sei o quê. Porque isso leva muito à questão dessa sexualidade que não é discutida, né? Que não é falada de uma maneira aberta, na linha da educação sexual, né? Para que a gente aprenda a viver uma sexualidade de forma saudável. E a AIDS foi quebrando isso no Brasil de uma forma que, assim, foi construído a muitas mãos, né? Como o Max resgatou. O movimento LGBT precisou ir para a rua para dizer, não, a AIDS não é doença de um grupo de risco, não tem grupo de risco. Todo mundo que se colocar numa situação desprotegida pode vir a ser contaminado com HIV. Então, vamos discutir isso, vamos trabalhar isso de uma forma saudável para que esses números diminuam, porque eles não são só números, são vidas, né? E em paralelo a isso que foi sendo discutido, foram construídas, estudadas formas, né, de prevenção. Aí surge o preservativo feminino, surge toda uma rede, uma política que, assim, a gente teve no Brasil o melhor programa de AIDS do mundo, que garantiu o medicamento. Então, assim, nos primeiros anos da pandemia, as pessoas morriam muito rápido, porque não se tinha estudo, não se tinha remédio. Hoje não, hoje você vê, né, que isso, assim, é tudo fruto de uma história construída, como eu estou colocando, a muitas mãos, né? Cientistas foram estudar, foram criar os medicamentos, a gente foi criar formas de trabalhar com vocês jovens, né? Falando dessa forma é mais fácil chegar na juventude, disponibilizando o preservativo que às vezes não chegava, né? Através dos programas, estruturando uma política nacional, porque só políticas públicas que garantem esse acesso universal, né? Então, assim, Massa Amazônia, o MEL, tantas outras instituições trabalharem diretamente com aqueles segmentos, mas a gente queria que aquilo chegasse em toda a comunidade, em todas as comunidades. E o movimento AIDS no Brasil foi isso, lutar para que a política de AIDS fosse instituída e a gente pudesse chegar hoje na unidade básica da São Rafael e ter acesso ao preservativo, a ter acesso a um profissional qualificado que possa falar para você, se você estiver preparado para exercer sua vida sexual, né, com todas as responsabilidades que se trazem para isso, é necessário que use o preservativo, é necessário que... Então, assim, não era só a gente falar, era que os profissionais falassem, que o professor da escola falasse, que a gente pudesse discutir isso e garantir com que essa prevenção chegasse. Então, assim, construção e é luta por direitos, é luta pela saúde pública de qualidade, que seja intersetorial, que se discuta na saúde, que se discuta na educação,
Então, foi esse o movimento e esse papel também que a Amazônia exerce, né? Para nós não era só a comunidade que a gente atuava, mas a gente queria que, como eu disse, que isso chegasse para toda a população. Então, a gente foi para dentro do fórum, ajudar a construir o Fórum ONG-AIDS da Paraíba, para a discussão dos fóruns nacionais, os encontros nacionais com outros segmentos, com movimentos, e para que isso fosse construído. Então, se hoje a gente tem assim um legado de dizer o Brasil teve o melhor programa de AIDS do mundo, teve sim, mas foi construído por todos nós, por toda uma história que eu estou contando para vocês agora. Qual é a relação da educomunicação com a prevenção da AIDS e como isso funciona? Então, uma das técnicas de fazer essa informação chegar à galera, né, à comunidade, à população, foi através da comunicação. Então, a Amazônia inicia esse trabalho nas comunidades com esse eixo da comunicação muito forte. Por quê? Não basta só ter informação. Todo mundo já ouviu falar sobre AIDS, mas como fazer essa informação chegar e tocar naquela realidade, na sua realidade de ser jovem, de ser adolescente. E aí a comunicação tem um papel fundamental, né? Que não é só informar, é educar também. E aí, no início, a gente começou com as rádios nas comunidades, a gente chamava Rádio Pé do Poste, né? Que eram as rádios de caixinha, aqueles megafones, e aí, pé do poste, porque o pessoal ficava no pé do poste mesmo para ouvir os programas, né, de rádio. E aí, através desses programas que era levado essa informação da prevenção para massificar dentro da comunidade. E aí era programa feito pelos próprios jovens, com a linguagem deles, com a mensagem que eles aprenderam e podem estar multiplicando. Hoje o formato é vários, né? Hoje vocês têm aí as redes sociais, e aí como unir essa parte da comunicação com a educação. São as formas, os instrumentos, né, que a gente utiliza para que a informação chegue, a informação toque e a informação transforme. Então, é o papel da educação, né? Que ela seja transformadora, que ela faça provocar mudanças de comportamento. Então, unir educomunicação, o jogo das palavras, né? A união dessas palavras é isso. É através da comunicação fazer a educação acontecer. Vocês acham que ainda falta informação para os adolescentes e jovens sobre o tema da HIV, da AIDS e das ISTs que tem? Sim. Eu acho que nos anos 2005, a gente enfrentou muitos problemas junto às escolas. Nós desenhamos algumas ações para as escolas e nós tivemos muitas dificuldades de implementar. Nós e outros parceiros que com a gente pensaram esse espaço, o espaço da escola, como um espaço de formação, de prevenção, de cuidado. A gente teve muitas dificuldades de executar essas ações. De certa forma, nós atingimos um público que cresceu, e eu acredito que hoje incorporaram naquele tempo o cuidado da prevenção e que hoje devem seguir esses cuidados. Mas nós somos impedidos de atingir um outro público, que era um público menor. E esse público cresceu, que são vocês. E grande parte desse público começou a ter a sua vida, né, que é natural, sua vida sexual, né, ou não. Mas essas pessoas, essa garotada, elas não receberam as informações que deveriam ter recebido numa fase ainda mais jovem. E hoje são milhões
de adolescentes que não têm formação, né? Que foram impedidos de estudar conteúdos sobre sexualidade, sobre doenças sexualmente transmissíveis, HIV, AIDS, preservativo, gravidez na adolescência. Então, uma série de informações que elas perderam e que, de certa forma, isso faz uma diferença, porque se a gente olha hoje para os dados, né, do Ministério da Saúde, a gente vê um aumento no número de casos de infecção por HIV nesse público. A gente sabe que ainda tem um certo tabu para falar sobre prevenção. A que se deve isso e por que a gente não fala mais sobre HIV, AIDS, visto a importância da discussão do tema? Hoje, a gente tem, assim, avanços na questão da AIDS, como eu disse. A AIDS no início matava, você via as pessoas morrendo de AIDS, se tinham medo daquela... e hoje não. Vocês cresceram numa geração de que já tinha o preservativo, já tinham os medicamentos, as pessoas conseguem viver com AIDS. Se tratando, né, buscando tratamento, lógico. Mas a gente sabe que, assim, a melhor forma ainda é se prevenir, para você não ser acometido pelo HIV. Essa realidade dessa juventude, ela foi criando, né, ou reforçada nesses tabus que já existiam e eram fortes, né? Então, assim, a sociedade vai para um extremo ou outro, né? Ou se fala de uma forma muito aberta e aí isso não toca ninguém, ou se não fala e reprime aquelas discussões. Então, acho que a gente ainda busca esse equilíbrio, né? Como eu coloquei, de que a informação, ela toque a minha realidade, a minha vivência, e que eu possa tá assumindo comportamento nas relações seguros, né? Para que eu não tenha... um diagnóstico positivo para o HIV/AIDS, mesmo sabendo que hoje tem toda uma sobrevida. Então, acho que é tudo isso que a gente precisa tá colocando, dialogando com vocês, na linguagem de vocês, na forma de vocês viverem essa juventude, essas experiências. Então, assim, a gente tá nesse diálogo para aprender, para ensinar e para aprender. É uma troca, sempre é uma troca. Essa relação dos tabus está muito relacionado com a forma de transmissão, né? É uma doença que se transmite através do sexo, é o principal vetor de transmissão, embora que tenha outras formas, mas a principal é essa. Então, nós vivemos numa sociedade que nega determinados debates, e o debate da sexualidade é um debate muito difícil de ser travado, e não é por faixa etária, em qualquer que seja a situação. A gente já está finalizando o episódio sobre a atuação da ONG Amazona, e eu queria perguntar qual é a mensagem que vocês querem deixar para o pessoal que está ouvindo agora, para os jovens que estão ouvindo. A mensagem da Amazona é que venham construir junto com a gente, né, esses diálogos, esses espaços de discussão, de formação da juventude, para que a gente tenha juntos uma sociedade livre desses preconceitos, né, livres desses tabus, que a gente possa estar dialogando de forma aberta sobre nossas vivências, nossas necessidades, nossos desejos, e que a gente esteja cada vez mais construindo portas e janelas e caminhos para que todo mundo possa estar
vivenciando essa fase da vida que é tão linda de vocês agora, que me faz lembrar minha juventude, de uma forma saudável, politicamente atuante, fazendo nossa comunidade ser diferente, os outros jovens que a gente tem relação terem outras oportunidades de projeto de vida, de construção dessa sociedade que a gente quer ver vingar. Acredito que a mensagem é que a gente possa se apropriar, né, de forma legítima e de forma certa desses conteúdos, desmistificar todo o folclore, todo o estigma, todo o preconceito que gira em torno, né, dessa problemática, né, todos os tabus que giram em torno da nossa sexualidade, da nossa liberdade de existir, de amar, de viver, né, e que a gente possa se apropriar, se empoderar, né, dessas questões e direcionar a nossa vida, né? Eu acho que tudo pode ser permitido, né? Mas a gente precisa saber fazer as coisas com a responsabilidade que cada ato nosso exige, né? E eu acho que a meninada está numa fase, como a Vivi diz, muito gostosa da vida. Eu acho que não é para esbarrar em preconceito, em tabu, não é para ter a sua juventude, a sua adolescência tolhida por um problema de saúde, mas é saber lidar com esse problema, né, e ter controle sobre esse problema, ter controle sobre a sua vida, né, e cuidar também dos outros. Eu acho que o sentido da vida é esse, é a gente cuidar da gente. Para isso a gente precisa estudar, compreender esses processos, compreender como se dão essas infecções, né? E saber que a gente pode, sim, a gente pode conter o avanço dessa doença e de forma muito tranquila, sem machucar ninguém, sem agredir ninguém, né? E sem se sentir oprimido por alguma questão. Então eu acho que é isso. É a gente continuar construindo esses processos de formação e de cuidado uns com os outros. Enfim, gente, foi isso. O nosso papo foi maravilhoso. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau. Esse episódio é uma iniciativa da ONG Amazona em parceria com o Instituto Voz Popular e apoio do Fundo Positivo. Nos microfones, Débora Letícia Filgueira, Eric Oliveira e Maria Clara Santos. Na técnica e direção, Ana Paula Brito. Este é o último episódio da série. Até uma próxima iniciativa. Tchau!